12 de março de 2015. Envolventes meninos e veteranos da Vila vencem o clássico com o Palmeiras de virada. Presidente do Santos encerra a busca por treinador e efetiva Marcelo Fernandes no cargo. Com time misto e gol de Malcom, o Corinthians vence o São Bernardo na Arena. Hoje é a vez do tricolor. Desfalcado, São Paulo recebe o São Bento para voltar a vencer no Paulistão. Nos outros estaduais, Cruzeiro e Botafogo goleiam, Flamengo vira e dupla Grenal vence na rodada. Tá lá, a Gazeta Esportiva no ar. Ontem à noite, no reencontro de Arouca com o Santos e também com a Vila Belmiro, o Peixe se deu melhor. Em um primeiro tempo bastante movimentado, o Verdão saiu na frente, mas viu o alvinegro praiano buscar o empate. Na etapa final, veio a virada do Santos com a grande atuação dos velhinhos da Vila. A vitória do clássico foi determinante para que o interino Marcelo Fernandes fosse efetivado no cargo de treinador do Santos, decisão anunciada agora à tarde pelo presidente Modesto Roma Júnior. Quem vai contar a história desse jogaço em detalhes é o repórter Alexandre Silvestre. Numa provocação sadia, Robinho, que não perdoa nem os colegas de time, promete colocar na roda o parceiro que mudou de lado. Tomar uma caneta do rei das pedaladas, Arouca não tomaria. Sempre de olho em Robinho. Na cola, se estranharia com ele, mas não escaparia das vaias da torcida santista. Oswaldo de Oliveira, outro que saiu do Peixe recentemente, é recebido de braços abertos, se não por todos os 12 mil presentes na Vila Belmiro, ao menos pela comissão técnica interina do alvinegro praiano e pelos jogadores que até outro dia ele comandou. Aqui em Santos eu me sinto em casa, aqui é um lugar que eu já trabalhei 3 vezes e que eu tenho muitos amigos, então me sinto muito bem aqui, muito feliz. Quem chora em campo, no início do jogo, são os atletas do Santos. Após sequência de escanteios, o que Robinho do Palmeiras cobra cai na cabeça do Vitor Hugo, Verdão na frente. O Santos parte para cima, acelera com o Giovânio, com Lucas Lima, trabalho para Fernando Praz, esforço que impede o empate momentaneamente. Dudu também assusta, Vanderlei. Mas quando se unem experiência, juventude e qualidade, a chance da bola entrar é grande. Ricardo Oliveira dá de bandeja, Renato não perdoa. 1-1. Robinho só não vira o placar por causa da trave. O Xará, que veste verde, passa raspando. Que primeiro tempo! Na segunda etapa, o Peixe pressiona. Na velocidade, na cobrança de falta. E na sutileza, na frieza, na classe de Ricardo Oliveira. Pintura que merece replay e câmera lenta. Santos 2-1 para a alegria do público, do time, do professor interino. O ambiente é ótimo, o dia a dia é ótimo. E eu falei para eles hoje, está na hora, o Santos não está para ficar de quarta força, o Santos é para ser protagonista. E eles assimilaram e, graças a Deus, conseguiram uma bela vitória e abriu uma distância boa de um concorrente direto que é o Palmeiras. Os donos da casa continuam invictos no Campeonato Paulista. Já os visitantes perdem o segundo clássico de 2 disputados por enquanto. Nós estamos trabalhando para evoluir. E com certeza nos jogos vindouros, seja lá o tamanho que for do adversário, nós vamos melhorando e vamos fazer partidas melhores e conseguir vencer também contra equipes mais qualificadas. Se o consagrado Oswaldo precisa ajeitar o Palmeiras para jogos importantes, o iniciante Marcelo é só alegria e gratidão, até que alguém assuma o cargo. Eu tô aí, cara. Me chamaram pro Botafogo, eu fui. Me chamaram para ir pro Palmeiras, tô aí. O grupo tá comigo. Cara, eu tô aí. Eu vejo as notícias aí de... Tá falando com o treinador A, treinador B. Cara, tô super de boa. Mas volto a frisar. O meu caminho, eu quero sim um dia ser treinador. Quero sim.
Não sei se é amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano. Eu tô aqui para trabalhar, eu trabalho sério, procurando meu espaço. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Então já é, né? A gente vai dar mais detalhes no decorrer do Gazeta Esportiva, mas ele foi efetivado como treinador do Santos. O jogo de ontem, eu até escrevi na minha coluna no site gazetesportiva.net, o Palmeiras começou como o Oswaldo Oliveira prometeu. Ele disse na véspera que não tinha por que mudar o estilo da equipe jogar, que ia buscar o ataque, e assim o fez. Quer dizer, foram 7 minutos ou 10 minutos eletrizantes do Palmeiras. 4 escanteios em 7 minutos, até que surgiu o gol do Vitor Hugo, que subiu lá no 5º andar, cabeceou e fez um belo gol de cabeça. Só que aí o Santos depois ganhou confiança. E aí sim, fez prevalecer o fator campo, jogou como dono da casa, foi crescendo na partida, conseguiu um empate com o Renato e voltou para o segundo tempo melhor, até que o Ricardo Oliveira marcou aquela pintura, gol realmente de craque. Sabe, de quem tem frieza. Eu sou na frente do goleiro uma bicuda que vai arrebentar goleiro e tudo. E ele não, foi muita classe, por isso que eu sou comentarista, ele é o jogador, né? Claro. Deu só uma cavadinha e fez um golaço, que mostra que o Santos realmente não é o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista por acaso. Eu sempre falo aqui, o Campeonato Paulista não serve como referência, mas o Santos está cumprindo o papel dele. Para quem imaginava um Santos caindo pelas tabelas por conta dos jogadores que perdeu, realmente faz uma campanha de se tirar o chapéu. E o Palmeiras, o Oswaldo ainda vai ter muito trabalho para acertar esse time que é muito irregular. Começou muito bem contra o Santos. Se mantivesse esse ritmo, talvez fizesse 2, 3-0, mas não manteve. E aí, se você perde o ritmo, Godoy, a casa cai. Boa noite. Boa noite, Celso, Anitta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Agora, o interessante desse jogo aí, um aspecto, duas imagens que me chamaram muita atenção. A cãibra no Robinho e cãibra no Vitor Hugo. O Palmeiras não descansou no fim de semana? O Palmeiras descansou no fim de semana, não descansou? Para jogar os titulares, para jogar contra o Santos, e deu cãibra. À tarde, Chelsea e PSG jogaram 120 minutos e não deu cãibra em ninguém, num ritmo alucinante. O Palmeiras descansou no domingo e teve cãibras à noite. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aliás, o Oswaldo, no Santos, no Campeonato Paulista do ano passado, toda vez que ele poupava o Santos, no jogo seguinte o Santos tomava um chocolate. Toda vez. Ele não dá sorte com esse negócio de poupar, não. Então, alguma coisa aí não bateu, não deu certo, não, viu? Mas no jogo o Santos ganhou porque foi melhor que o Palmeiras. O Palmeiras começou bem, mas depois o Santos dominou. A experiência dos jogadores mais rodados do Santos decidiu, a experiência contribuiu para decidir nos momentos em que o talento individual fez a diferença. E o Palmeiras, nesse campeonato paulista, conseguiu perder para os times da Série A do brasileiro, né? Perdeu para o Palmeiras, para o Corinthians, perdeu para a Ponte Preta e perdeu para o Santos agora. Quer dizer, o Palmeiras continua um time de segunda divisão. Godoy, sobre a arbitragem, a gente vai passar a ver aí cena dos impedimentos. A gente queria que você falasse. Nós tivemos 2 impedimentos equivocadamente marcados. Este daí, que poderia resultar em uma jogada perigosa de gol, mas o impedimento do Robinho, ele não está impedido, a condição dele era legal. E este lance aí, olha, o Dudu não está impedido e no cruzamento o Arouca poderia ter feito o gol, mas nesse momento que o Arouca toca na bola, o jogo já está paralisado. O Dudu não está impedido e é o mesmo assistente número 2, que marca impedimento, né, do Arouca. O Arouca estaria numa condição legal, mas esse daí é o lance do Robinho, que a condição é legal, o último lance do primeiro tempo. Na cobrança, olha só, na cobrança do impedimento, olha aí, o Arouca poderia fazer o gol porque ele tá atrás da linha da bola. O impedimento do Dudu, o outro, o impedimento é aqui, do Dudu aqui na parte de baixo, ele não está impedido. O Arouca estaria em condição legal, só que aí, nesse momento que o outro jogador toca na bola, já está impedido. Mas o Arouca estaria legal e o Dudu também legal. Na cobrança desse impedimento, sai o gol da vitória do Santos. Portanto, erro grosseiro,
eu não diria grosseira, mas 2 equívocos que prejudicaram 2 ataques que poderiam resultar em gol no jogo de ontem. Foram os erros do assistente. O árbitro teve muito bem no jogo. Muito bem. Vamos à nossa enquete de hoje. Você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A nossa pergunta é, oh meu Deus, o meia Valdívia faz falta no time do Palmeiras? Eis a questão, sim ou não, Celso? Não, eu não tenho a menor dúvida. Claro que faz falta. É o homem de criação. O Palmeiras tem o Robinho, que está jogando bem e tal. Tem o Cleiton Xavier para estrear. Mas pelo que a gente viu no ano passado, e que é bom ficar claro, não, o Valdívia tem problema de contusão, não consegue jogar com muita frequência, mas todas as vezes que ele jogou no ano passado, ele ajudou o Palmeiras. O Palmeiras só não caiu para a segunda divisão graças ao Valdívia. Então seria uma grande injustiça você falar que o Valdívia não faz falta. Godoy? O meu voto e o voto do Tadal, do filho dele, do Thiago, do Montanha, o Montanha, pai da Vitória, não é o nosso Montanha aqui, e do Camilinho Cristóforo é de que o Valdívia continua fazendo muita, mas muita falta para esse time do Palmeiras, com toda a reformulação até agora feita e apresentada. Para o torcedor palmeirense que não curte muito o Valdívia, podemos dizer que trata-se de um mal necessário. Compreendo. Eu sei como é isso, sabe, Celso? Às vezes acontece. Eu te entendo. Vamos de Corinthians agora? Sim. O Corinthians ganhou mais uma, mesmo com uma equipe formada basicamente por reservas. O Timão fez o suficiente para vencer o São Bernardo por 1-0 e aumentar para 24 jogos a invencibilidade na Arena Itaquera. A reportagem é do Adriano Dolfi. Quase 24 mil pessoas na Arena. E o Corinthians foi a campo com apenas 3 titulares. Iniciou a partida com tudo. Luciano teve 2 chances para abrir o placar, mas esbarrou na falta de sorte no goleiro Daniel. São Bernardo aos poucos foi se empolgando. Cássio salvou o Timão em 2 chutes de fora da área. Mas aos 31 minutos funcionou a tabelinha do ataque alvinegro. E Wagner Love para Malco, passe açucarado, 1-0 Corinthians. Segundo tempo, o time do ABC foi às redes, após o rebote de Cássio e o chute de Banja, mas a arbitragem marcou o impedimento. Wagner Love, aliás, estava inspirado nas assistências. Desta vez deixou Danilo à vontade, mas o chute saiu por cima. O artilheiro do Amor ainda tentou o dele, mas foi substituído por Romero. No final, o goleiro Cássio quase falhou e deu um susto na Fiel. Ele se recuperou e evitou o empate. Ficou nisso, Corinthians 1, São Bernardo 0. Com a vitória, o Corinthians chegou aos 22 pontos e curte uma liderança tranquila em seu grupo. O técnico Tite já projeta, inclusive, o retorno de alguns titulares para o duelo deste sábado contra o Red Bull Brasil. Possivelmente os que jogaram 90 minutos hoje, o mesmo tratamento é dado, né? Vinha numa sequência de São Lourenço antes São Paulo, aí desgastante, tem que segurar, porque senão vai estourar. Aqueles que jogaram grande parte do jogo desse, também o outro. Então, devo aí estar desses outros que não participaram nessa equipe. Mas sem projetar, dizer, é a equipe que vai jogar contra o Danúbio. A equipe dia a dia, ela vai se construindo. Dá para ter uma ideia do efeito dessas novas arenas, né, Godoy? Veja só, Corinthians e São Bernardo, o Corinthians com apenas 3 titulares, 24 mil pessoas. Corinthians e São Paulo no final de semana, no Morumbi, domingo, à tarde, 18 mil pessoas. Quer dizer, então, isso mostra realmente a fidelidade, né, do torcedor corintiano e também, imagino, ter acontecido isso com o Palmeiras também, o efeito da nova arena. Todo mundo quer conhecer um novo espaço, que é mais confortável, diga-se de passagem. Diga, você ia falar da Vila? Não, na Vila Belmiro ontem 12 mil. A Vila comporta, se não me engano, 18. 18 né? Para Santos e Palmeiras. O Santos com a melhor campanha do campeonato, né? Quer dizer, então, nos clássicos, o público tem sido decepcionante. Mas aí, Corinthians e Palmeiras jogando em casa,
tem elevado e muito a média de público do Campeonato Paulista. Que não fosse esses dois clubes com as novas arenas, com o público ter recebido, a média seria pífia, como tem sido na maior parte do Brasil. Rio de Janeiro, um desastre, Minas Gerais, um desastre, Rio Grande do Sul, um desastre, o que mostra que os campeonatos estaduais já não têm mais o mesmo apelo, né? Ou será que são os ingressos que estão muito caros também? Né? 24 mil pessoas aumentaram. Aí. Não, mas você sabe que esse foi o pior público, né, da Arena, desde quando a Arena foi inaugurada. Depois jogar com São Paulo, com São Lourenço, jogando só com três titulares, quer dizer, não tinha muito apelo. Foi o que o Godoy falou hoje de manhã, né, contra esse time. Não, mas o efeito mesmo de querer conhecer o estádio, principalmente em dia de jogo contra um adversário que não tem torcida, está motivando o torcedor, porque lá de Rio Preto, o Toninho Luiz, irmão do Canhoto lá, veio trazer o neto no domingo passado no jogo do Palmeiras para conhecer o estádio. Quer dizer, não importa a qualidade do adversário, eles querem comparecer para conhecer o estádio e traz a garotada. É um jogo mais calmo, né, Godoy? O meu neto mesmo quer estar esperando o Valdívia voltar a jogar, porque ele quer ir lá assistir o jogo do Palmeiras. Meu neto tem 4 anos, quer ir lá no estádio para ver o Valdívia e conhecer o estádio. Quer dizer, essa criançada que vai despertar o interesse e tornar-se-á torcedor fiel ao clube, né, quando tiver um pouco mais de idade. Então, realmente, os novos estádios estão atraindo ainda a curiosidade dos torcedores. Agora, parece sombra ali, aquele risco escuro na área pequena ali. Que raio de risco que é aquele ali, né? Que risco, Godoy? Parece tem um risco lá. Olha lá, tem um risco nas duas áreas. Parece sombra, mas não é possível que com essa iluminação moderna seja sombra. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, agora eu vi. Na mesma posição, nas duas áreas, sombra, tem aquele... Não pode ser sombra, porque senão teria o risco do poste vertical. E ali seria sombra só do poste horizontal. Bom. Mas é interessante, tem uma marca em cada área na mesma posição. Deve ser da irrigação. E a Anitta falava... Você vê a sombra dos jogadores é muito pequena, né? Quase não aparece. E a Anitta falava da intensidade do Corinthians na Arena, 24 jogos. No ano também, o Corinthians perdeu só na estreia pro Figueirense. Pro Figueirense. Não, isso na estreia do estádio. Isso. No ano perdeu pro Colônia naquele torneio amistoso lá nos Estados Unidos. E desde então o Corinthians não perde mais. O Campeonato Paulista são 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. O que mostra também que o Tite está sabendo montar um elenco. Repito aqui, não serve de parâmetro o Campeonato Paulista. Mas quando tem enfrentado times de grande capacidade, o São Lourenço, o próprio Once Caldas, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians tem dado conta do recado. Realmente é o melhor começo de todos os grandes do Brasil. Mas os corintianos lá da Ecobir, comandados pelo Toral, estão entusiasmados com as goleadas do Corinthians, né? Godoy, querido. A exemplo de Mano Menezes é 1-0. Eu já sabia, Pascoal. 1-0. Eu vai ganhar. 1-0. Nós vamos ganhar. 1-0. Nós vamos golear. 1-0. Carimba. 1-0, Pascoal. Fala aqui uma coisa com a vovó, mas podia ter sido 1-1, né? Porque teve um gol anulado do São Bernardo. Como que você me diz? Estava impedido. O que você me disse? Estava impedido. Estava impedido de fato? No momento do chute, aquele rapaz que acaba pegando o rebote se beneficia da posição avançada de impedimento. Olha lá, no momento do chute, ele está à frente. Se a bola entra, gol. Se a bola não entra, volta e ele se beneficia desta posição. Impedimento corretamente marcado. Muito bom. Que gostoso ouvir você falar assim, com tanta clareza. Muito bem, também ontem o Audax venceu o Mojimirim em Osasco por 2-0 e o Capivariano perdeu do Botafogo por 2-1 em Capivari. Mais uma partida acontece hoje pelo complemento da 9ª rodada do Paulistão. A Ponte Preta, segunda colocada do Grupo 2, enfrenta o Ituano às 9 horas no estádio Moisés Lucarelli. A equipe de Itu está na 3ª colocação do Grupo 1. E agora vamos juntos dar um giro nos gols dos principais jogos dos campeonatos Mineiro, Gaúcho e Carioca. No primeiro tempo, Henrique fez 1-0 volta redonda contra o Flamengo. O rubro-negro empatou na segunda etapa com esse golaço de Paulinho, 1-1. E aos 40, Alexandro virou o jogo para o Mengão, 2-1 placar final.
Estádio Newton Santos, o zagueiro Renan aproveitou a sobra e abriu o placar para o Botafogo contra o Tigres, aos 2 do segundo tempo. Aos 30, Jobson soltou essa bomba de longe e o goleiro Santiago aceitou 2-0 Botafogo. 5 minutos depois, o lateral Gilberto passou por 3 e fez esse golaço. Ficou assim, Botafogo 3, Tigres 0. No Gauchão, o Grêmio visitou o Ipiranga em Erechim e venceu pelo placar mínimo. Aos 27 do primeiro tempo, Juliano recebeu belo lançamento de Luan e decretou a vitória gremista no Colosso da Lagoa, 1-0. No Beira-Rio, Léo cruzou e o zagueiro Diego Rocha acabou encobrindo o goleiro. Gol contra do Aimoré, 1-0 Inter. Eduardo Sacha ampliou no segundo tempo, 2-0. E aos 17, Hever mandou essa bomba na trave e Fabrício aproveitou a sobra. Inter 3, Aimoré 0, placar final. Na Arena do Jacaré, o Cruzeiro goleou o Vila Nova por 4-0. Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 5, Alisson cruzou para o uruguaio Arrascaeta, fazendo o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro. Leandro Damião fez um belo pivô e tocou para Marquinhos fazer 2-0 Raposa. Depois, coube a Damião converter a penalidade e ampliar a vantagem. Foi o primeiro gol dele de pênalti na carreira profissional. E para finalizar, Arrascaeta aproveitou a sobra e fechou a conta, 4-0 Cruzeiro. Muito bem, a rede balançou também pela Copa do Nordeste. Em Teresina, o Piauí empatou com o Salgueiro em 0-0. Fortaleza e Vitória venceram e garantiram a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Confira aí os gols. Pelo Grupo A da Copa do Nordeste, Serrano e Vitória se enfrentaram no estádio Lomanto Júnior em Porto Seguro. E o rubro-negro baiano saiu na frente com um pênalti para lá de duvidoso de Lucas em Nino. Neto Baiano foi para a cobrança e não desperdiçou 1-0. O Vitória ampliou aos 19 da segunda etapa. Neto Baiano acertou a trave e Vander aproveitou o rebote para fazer 2-0. Já nos acréscimos, o Serrano descontou. Deon recebeu na meia-lua da grande área e arriscou de longe. Mas a reação parou por aí. Serrano 1, Vitória 2. Também pelo Grupo A, o Confiança de Sergipe recebeu o América do Rio Grande do Norte e saiu na frente na bela cobrança de falta de Altemar, aos 45 minutos do primeiro tempo. O time capixaba conseguiu o empate aos 37 da segunda etapa. Daniel Costa cobrou falta, o goleiro ficou no meio do caminho e Max definiu o marcador. 1-1 placar final. Pelo Grupo B, o Coruripe recebeu o Sport no estádio Gerson Amaral e venceu a partida pelo placar mínimo. Aos 17 minutos do segundo tempo, Jorge cobrou falta e o Ilame José, isso mesmo, o Ilame José cabeceou firme para fazer Coruripe 1, Sport 0. Pelo Grupo D, o Botafogo da Paraíba recebeu o Fortaleza e se deu mal. Aos 14 minutos da etapa complementar, Lima se antecipou a marcação e cabeceou para o fundo do gol. E ficou nisso. Botafogo 0, Fortaleza classificado para a próxima fase 1. A CBF anunciou hoje os adversários dos 2 últimos amistosos antes da Copa América, que vai ser disputada a partir de junho no Chile. No dia 7 de junho, o Brasil enfrenta o México e no dia 10 é a vez de encarar a seleção de Honduras. Os locais das partidas ainda não foram anunciados. Que tal esses 2 adversários, Celso? México, Honduras? Só para cumprir tabela. Só nada demais. Tá bom. Seleção já não me arranca suspiros. Eu começo a lembrar do 7-1 de novo. Vamos lá. Não, seleção é sempre seleção, né, Godoy? Honduras é para garantir emprego. E agora contra o México é complicado, porque contra o México nós somos fregueses, né? É verdade. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, temos São Paulo e São Bento no Morumbi. O tricolor vem sem Luiz Fabiano e Souza. Por outro lado, tem o Allan Kardec e o Pato. Vamos ver a reportagem do Osmar Garrafa. Bem colocado no Campeonato Paulista, o São Paulo vai se utilizar dos 2 próximos jogos pelo estadual para arrumar a equipe que na próxima quarta-feira tem jogo decisivo pela Copa Libertadores da América contra o São Lourenço no estádio do Morumbi. Temos que usar todas as partidas para poder entrosar. Lógico que cada um tem uma situação, um jogador está voltando, o outro fica fora de uma partida, mas tenho certeza que vai chegar uma hora que o Muricy vai acertar o time e vai dar sequência para esse time.
O elenco sabe que a partida da próxima semana contra os argentinos é de vida ou morte em termos de classificação na competição sul-americana. E sabe também que a pressão da torcida está grande, principalmente depois de 2 derrotas seguidas para o Corinthians. Perder para um rival, ainda mais o Corinthians, ser 2 vezes em seguidas, isso incomoda. Mas antes de estar incomodando eles, o torcedor, outras pessoas, isso incomoda a nós jogadores. Isso não desanima, mas acaba nos dando mais força para o decorrer do campeonato. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar ainda. Apesar de pressionado, Carlinhos, que retorna à equipe, faz questão de enfatizar que o ambiente entre os jogadores do tricolor é o melhor possível. O primeiro de tudo é o ambiente. Se você não tiver um ambiente bom no seu trabalho, você não consegue fazer as coisas. E aqui tem um ambiente bom. Você viu ali um treino alegre, mas foi sério também. Pessoas são cobradas mesmo na brincadeira, porque é o que você faz aqui e você leva para o jogo. Todos nós aqui sabemos o que temos que fazer. Eu acho que não é falta de empenho, de garra, de vontade. Felizmente as coisas não estão acontecendo, mas vai chegar uma hora que vai ter que acontecer. O São Paulo ainda está muito bem no Paulista, está vivo na Libertadores, então acho que temos tempo para isso, mas tem que ser rápido. Ele resumiu bem, tem que ser rápido. Campeonato Paulista, tudo bem. O São Paulo não vai ter dificuldades para se classificar, vai chegar na fase eliminatória sem grandes problemas. Imagino até que os 4 grandes cheguem às semifinais. Mas na Libertadores precisa se cuidar. Tem 2 decisões, Godoy, 2 decisões com o São Lourenço. O chamado grupo da morte, você tem o Corinthians que deu uma respirada, está tranquilo, 2 vitórias. Tem 2 partidas com o Danúbio, que é o mais fraco desse grupo. E o São Paulo e o São Lourenço que se matam. Eu acho que os dois, nesses 2 jogos, brigam por uma vaga. E o São Paulo, ele padece de um problema psicológico muito, muito sério. As 2 derrotas para o Corinthians, eu acho que abalaram o ambiente. Podia perder para qualquer um, mas menos para o Corinthians pela questão da rivalidade, pelo efeito psicológico. E veja só, se o São Paulo tiver que decidir a vaga no último jogo com o Corinthians, jogando no Morumbi, aí vai pesar de novo aquela história, não ganha no Morumbi do Corinthians há 13 jogos, perdeu as 2 partidas, vai ser o caos. Então o São Paulo vai ter que fazer a lição contra o São Lourenço, muito bem feito. De preferência, vencer os 2 jogos. Mas o problema não é psicológico, não. Como me diz aqui o Michelotti lá da Fatal, o problema do São Paulo é jogar incompleto. Porque com o Luiz Fabiano, com o Ganso e com o que o Souza está jogando, o São Paulo está jogando com -3. Agora, jogando completo, ele vai conseguir os seus objetivos. Completo, você fala com jogar com 11 jogadores, correndo, rendendo, lutando, participando efetivamente do jogo e não ficar rebolando e sugando o sangue dos demais, parasitamente jogando, aí o São Paulo consegue ser adversário à altura dos demais. Você sabe que eu parasitamente jogando? Parasitamente jogando. Eu aprendi com o Rodolfo Gamberini. Né? Ele acabou de rir lá do lado de lá. O Gamberini vai estar se preparando para o jornal, está ali rachando o bico de rir. Parasitamente. Oi, Gamberini. Tudo bem? Prazer, Anitta. Parasitamente, eu vou me meter em silêncio agora. Vamos de Palmeiras agora, depois da derrota no Clássico. O Palmeiras não tem tempo para desanimar, não, tá? Domingão, o Verdão vai receber o 15 de Piracicaba no Allianz Parque. O Alexandre Silvestre acompanhou a reapresentação na Academia de Futebol. O Palmeiras, para evitar uma virada no clima e uma nova crise, não quer entrar na paranoia de não vencer jogos importantes. O time vinha de ótima sequência, quebrada ontem na Vila Belmiro. Não é porque ganhamos 6 jogos porque é um time imbatível, pelo contrário. Sabemos das nossas dificuldades, temos que crescer bastante, treinar bastante. Isso o professor Osvaldo tem treinado muito e com certeza vai treinar muito mais. E os jogadores têm se empenhado bastante nos treinamentos para que possamos estar crescendo o quanto antes, até porque está chegando a fase decisiva. E lógico que perder nunca é bom, mas perdemos no momento onde que
No meu modo de ver, não é mata-mata, mas sem dúvida nenhuma vamos fazer de tudo aí para estar vencendo o próximo clássico aí. E até porque para quando chegar no mata-mata a equipe está no seu ideal e não vacilar. É que contra rivais de Série A só perdeu em 2015. Para a Ponte Preta em casa e 2 clássicos, Corinthians no Allianz Parque e Santos na Baixada. Além disso, o Valdívia está novamente envolvido em polêmicas extracampo que conturbam o ambiente. Oswaldo de Oliveira pede calma. É o início do trabalho, mas reconhece que a equipe precisa evoluir. Tem gente que nem jogou, como Cleiton Xavier, além do Valdívia. Domingo, o Verdão enfrenta o 15 de Piracicaba às 11 da manhã no Palestra Itália. Horário alternativo para não bater de frente com os protestos contra o governo que tomarão as ruas da cidade. Quem protesta por motivo diferente é o Arouca. O volante foi insultado na rede social com termos racistas por torcedor do Santos. Já passei por isso e, desculpa palavras, mas é mais um idiota querendo aparecer. Então, como já passei por isso, já me pronunciei. E pessoas que deveriam tomar suas atitudes não tomam nenhuma decisão. Então, não sou eu que vou ficar me desgastando com isso, dando ibope para essa pessoa, né? E já me pronunciei isso através da minha assessoria, então eu vou deixar que as pessoas que têm que tomar atitude, que tomam. Desagradável. É incrível. O tempo passa e as pessoas continuam com um pensamento tacanho, sabe? Inaceitável. Não dá para você aceitar mais qualquer tipo de agressão de cunho racista, seja racista, seja homofóbico, já sabe, não cabe mais isso. As pessoas devem se respeitar. E ainda não consigo compreender essa lógica do futebol, por mais que eu trabalhe com análise esportiva há mais de 20 anos. Sabe, dessa coisa de que o futebol é um universo paralelo e que vale tudo para você desestabilizar o outro. O esporte, o futebol, ele é uma extensão da sociedade. Então, ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, você se utilizar de métodos, sabe, extremamente desagradáveis, como agressões racistas para desestabilizar o outro, para mim isso é crime. Isso é crime. E a pessoa, não importa que seja na internet, e que na internet não tenha nome, não tenha sobrenome, não tenha endereço. Tem que ser feita uma investigação, e a partir do momento que você começar a punir essas pessoas que acham que pode escrever o que elas querem numa rede social, aí a situação muda. Pelo menos eu começo a pensar que muda. Afinal de contas, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer uma bobagem dessa. Fora as moedas que jogaram no campo, né? Chamando ele de mercenário e tudo mais. Foi bem chato, né? Poderiam ficar felizes da vida com a vitória. E não adianta partir para esse lado aí, que é muito ruim para a sociedade e para a humanidade. Infelizmente, nós temos muitas coisas ruins feitas e praticadas pela humanidade. Coisa boa é o abraço que eu vou mandar para o Vilmar, do INSS da Santa Marina, e para o André Santista, lá de Francisco Morato. E também para o Silvio, eletricista lá de Francisco Morato. E para mim, Godoy? Para você, beijos, pau. E aqui a revista Country Fever de fevereiro, onde tem a coluna Carimba, que o gol foi legal. Carimba! Tá? E muito bom. Fique com Deus, que ainda é possível, hein? Calma, ainda não acabou o programa. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. O meia Valdívia faz falta para o time do Palmeiras? Sim ou não? O resultado? 53,8% não! Não! Nossa, não! O programa de hoje fica por aqui. Um beijo. Até amanhã, 10h30 da manhã. Esse resultado aí é resultado da Argentina e da Alemanha. Seu chucritezinho de Buenos Aires. Bom, depois dessa, nós nos vemos no Jornal da Gazeta com mais esportes. Até já. Tchau. Fique com Deus. Ainda é possível.